Fala pessoal, olha só que momento histórico na Globo News. O Guilherme Boulos foi entrevistado e, como de costume, deu uma verdadeira aula de política e compromisso popular. O jornalista Demétrio Magnoli tentou aquela velha tática liberal de colocar o Boulos contra a parede, fazendo uma pergunta atravessada sobre o FGTS, para tentar pintar o governo como amigo dos bancos. Mas a resposta foi uma bica invertida, uma gentada fenomenal. O Boulos não só desmascarou a hipocrisia de quem defende juros altos, como mostrou quem realmente está do lado do trabalhador. Confere aí essa resposta acachapante. Olá, Boulos, folgo em vê-lo vermelho, forte e sacudido. Você disse agora há pouco que o governo tem do lado dos trabalhadores. E é em torno disso que eu quero fazer uma pergunta sobre endividamento e FGTS. Nós temos um aumento muito grande do endividamento das famílias no Brasil, endividamento com instituições financeiras, que foi em parte impulsionado pela extensão do crédito consignado. Crédito consignado lá atrás, inventado por Lula num governo anterior, que depois foi estendido, agora há pouco estendido ao setor privado. Crédito consignado que penhora salário e aposentadoria. Eu acho isso ilegal, mas a justiça brasileira acha que tudo bem. Isso ajudou a impulsionar o endividamento das famílias. Agora circula aí a ideia, a proposta do governo de utilização do FGTS ou de parte do FGTS para pagar endividamento. O FGTS existe, você sabe tanto quanto eu, o FGTS existe no lugar da antiga estabilidade, com uma finalidade oficial. A finalidade do FGTS é garantir o trabalhador no momento do desemprego, o trabalhador que perdeu a estabilidade lá atrás. Agora, com essa proposta, o trabalhador vai perder o FGTS, ou pelo menos parte dele, que será entregue às instituições financeiras. Então eu quero entender um governo que tem lado, é a favor dos trabalhadores, se veste de vermelho, mas estimula o crédito consignado, que penhora salário e renda, e está propondo que o FGTS seja transferido para as instituições financeiras. Boa tarde, Demétrio. Você, cortante como sempre, mas queria responder as tuas questões de maneira bem objetiva e direta. O governo do presidente Lula tem lado, é o lado dos trabalhadores, e exatamente por isso o governo do presidente Lula está aliviando o sufoco da família trabalhadora com o uso do FGTS. Não é verdade que isso vai acabar com o FGTS, que o trabalhador vai perder o FGTS. Aliás, não é nenhuma novidade que se utilize o FGTS para finalidades sociais. O próprio governo do presidente Lula, quando criou o programa Minha Casa Minha Vida, ele é financiado numa medida importante por recursos do FGTS para garantir casa própria ao trabalhador. Ou seja, isso não é uma apropriação pelas instituições financeiras, isso é garantir um fundo que é dos trabalhadores para melhorar a vida dos trabalhadores, seja para aliviá-lo numa situação de dívida extrema, em que tem trabalhador que recorre ao agiota e é ameaçado de morte, é melhor ter recursos do FGTS para isso, seja para garantir a sua casa própria, como Minha Casa Minha Vida faz há 17 anos no Brasil. Então, não há qualquer tipo de contrariedade com a pauta dos trabalhadores em usar o FGTS para os próprios trabalhadores. Muito pelo contrário. Agora, em relação ao consignado, é importante mencionar, consignado foi uma conquista, porque ele, em tese, tem juros mais baixos do que o juro de mercado, por dar uma garantia maior em folha. O problema não é o consignado, não, Demétrio. O problema é o juro de agiotagem que as instituições financeiras cobram nesse país. Esse é o problema. O que está sufocando o trabalhador não é a existência do crédito consignado, é a taxa de juro escorchante do rotativo do cartão de crédito, do cheque especial, São os bancos que se acostumaram a viver num paraíso com taxas de juro totalmente fora do padrão internacional, como se atua no sistema financeiro brasileiro. É essa farra dos juros que endividou o trabalhador brasileiro. Farra contra a qual o governo do presidente Lula se coloca, se opõe, atua, e os governos da direita, os governos neoliberais, quando o presidente Lula diz que é contra os juros, que tem que baixar os juros, dizem que isso é uma intervenção indevida nas leis de mercado. Então é exatamente esse juro escorchante
escorchante, próprio de agiotagem das instituições financeiras, dos bancos no Brasil, que está deixando a família trabalhadora sufocada. Não é o crédito consignado e muito menos o uso do FGTS para finalidades sociais. Boulos, eu não queria fugir do assunto, então não vou discutir juros com você, que eu já discuti uma vez juros com você. Mas podemos discutir de novo, viu, Demétrio? Não tenho nenhum problema. Não, mas é que eu quero entender melhor a questão do FGTS, porque a comparação que você fez foi com o uso do FGTS para o Minha Casa Minha Vida. Mas no caso da permissão da entrega parcial do FGTS para instituições financeiras, quem ganha a casa são os bancos, não os trabalhadores. Como é? Eu não entendi, Demétrio. Com essa proposta de uso do FGTS para pagamento de dívidas, do endividamento das famílias, você fez uma comparação com Minha Casa Minha Vida. Eu estou dizendo que é indevida essa comparação, porque no Minha Casa Minha Vida, quem ganha a casa é o trabalhador. E no caso do FGTS, quem ganha a casa é o banco. Não é quem ganha a casa é o banco. Veja, coloquei 2 elementos de finalidade social que o FGTS pode ter, além de socorrer o trabalhador em caso de desemprego, que foi a referência que você fez. Uma delas é o crédito habitacional pelo Minha Casa Minha Vida. Outra delas é o alívio da dívida do trabalhador. Né? Você fazer esse discurso todo, Demétrio, pode colar bem, mas se você falar com uma família trabalhadora que não está conseguindo pagar as contas no final do mês e perguntar se ela quer uma liberação do FGTS para poder ter um alívio, você pode ter certeza que ela não vai achar que é o banco que está sendo beneficiado. Ela vai entender a importância que isso tem para a vida dela, para o consumo, para ir no mercado, para pagar o aluguel no fim do mês, para melhorar a sua vida, para sair do sufoco, né? Essa é a realidade das famílias trabalhadoras brasileiras e pode ter certeza que elas apoiam a medida do presidente Lula, que não é feita para os bancos. Quem costuma defender a Febraban e os grandes bancos do Brasil não é o presidente Lula. Você sabe muito bem disso. Ministro, eu queria perguntar, mudando de assunto aqui, a respeito da taxa das blusinhas. A gente está vendo também um debate a respeito disso no governo. Ontem o Geraldo Alckmin, presidente em exercício, vice-presidente, disse que não há uma decisão do governo sobre revogar o imposto de importação, mas o G1 fez uma reportagem dizendo que isso está sendo avaliado pelo governo, revogar a medida. Vai acontecer? Olha, essa é uma definição, Sadi, do presidente Lula. Né? É possível que aconteça. A taxa das blusinhas, é importante dizer, não foi uma iniciativa do governo. Quem botou a taxa das blusinhas foi o parlamento a partir de uma pressão e de um lobby, vamos falar aqui o português claro, de grandes empresas varejistas. Aliás, se associa isso com o tema da indústria, mas não é um tema da indústria nacional, porque essas grandes varejistas, né, Velho da Van e companhia, essas empresas varejistas, elas pegam a mesma blusinha chinesa produzida na China e vendem na loja delas. Só que elas querem poder vender na loja delas por um preço maior do que o comércio digital da Shein, da Shopee e companhia. Então, essas empresas fizeram uma pressão sobre o parlamento e se instituiu a taxa das blusinhas. Acabou, lógico, caindo na conta do presidente Lula. Mas então é possível que o governo revogue a taxa. Como eu te disse, essa é uma definição do presidente Lula. Agora, é muito razoável que o governo possa, a partir de discussões internas, de alinhamento e do presidente bater o martelo, né, revogar uma medida como essa. Gente, é impressionante como a grande mídia tenta a todo custo distorcer medidas que buscam aliviar o bolso do povo. O Demétrio chegou com aquele papo de que o governo Lula estaria entregando o FGTS para os bancos. Ele tentou usar uma linguagem progressista, falando em penhora de salário, só para atacar a gestão atual. É a velha tática. A direita adora fingir que se preocupa com o trabalhador só na hora de criticar o PT ou o Boulos. Mas o Boulos não caiu na armadilha. Ele lembrou muito bem que o Minha Casa Minha Vida usa o fundo para garantir teto, e agora, usar parte dele para tirar o povo das garras do agiota e dos juros abusivos é uma medida de humanidade. O Boulos foi cirúrgico. Quem ganha a casa é o banco? Perguntou Demétrio. E o Boulos respondeu na lata. Quem ganha é a família que para de ser ameaçada por dívida e volta a ter comida na mesa. O ponto alto foi quando o Boulos apontou o dedo para a ferida que ninguém na Globo News gosta de tocar: a agiotagem oficial dos bancos brasileiros. Ele deixou claro que o problema não é o crédito consignado em si, que tem juros menores, mas sim a farra dos juros escorchantes do cartão de crédito e do cheque especial. Enquanto o mercado financeiro vive num paraíso, o trabalhador vive sufocado. E o Boulos teve a coragem de dizer: o governo Lula tem lado,
E o lado é o de quem rala todo dia, não o da Febraban. Para fechar com chave de ouro, ele ainda desmascarou a tal taxa das blusinhas. Ele explicou o óbvio que tentam esconder. Isso não foi invenção do Lula. Foi pressão do lobby de grandes varejistas, tipo o velho da Havan. Os caras compram da China, colocam a etiqueta deles e querem proibir você de comprar direto pelo preço justo. É o empresariado brasileiro querendo reserva de mercado no lombo do povo pobre. Boulos mostrou que o governo está atento e pode sim revogar essa medida absurda. Moral da história: não adianta tentar encurralar quem tem coerência e base popular. Boulos mostrou que a esquerda não tem medo de discutir economia, desde que a economia sirva às pessoas e não aos lucros bilionários dos bancos. Foi uma aula de como se faz política com lado definido. Se você também está cansado dessa narrativa liberal que só defende banco, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo. A verdade precisa circular.